E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e bem-vindos ao meu canal. Viu? Hoje a gente vai falar de um livro super conhecido pelo mundo inteiro. Até algumas escolas adotaram esse livro na sua lista de leitura. Ele ficou muito conhecido por mostrar, do ponto de vista de uma menina, a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de O Diário de Anne Frank. Mas se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e também deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito aqui no crescimento do canal. Estamos chegando aos 400 inscritos. Parece pouco, mas na realidade é muito. Então se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve porque a gente vai chegar nos 1000 inscritos até o final desse ano. Meu Deus, peguei pesado agora. Bom, o Diário de Anne Frank conta a história de uma menina que ganhou um caderno no seu aniversário e esse caderno passa a ser o seu diário. Essa menina, ela vive justamente no auge da Segunda Guerra Mundial. A gente consegue acompanhar bem, desde o começo da guerra até quando ela explode e quando as coisas começam a ficar mais difíceis. A gente consegue acompanhar a rotina dela num anexo secreto, onde a família dela e algumas outras famílias se esconderam da guerra. Escrito entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, o livro é realmente um diário, então a gente lê dia por dia o que acontece nesse anexo e o que a Anne quer contar pra gente, o que ela decide compartilhar com a gente sobre esse anexo e sobre acontecimentos da guerra e como aquelas pessoas do anexo recebem as notícias. É um estudo assim completo do ser humano, porque além de a gente acompanhar a rotina daquelas pessoas que estão dentro do anexo secreto, como elas fazem pra se esconder, como elas fazem pra não fazer barulho, como elas conseguem preparar comida, o que elas comiam. Muitas vezes eles comiam coisas estragadas, porque eles não podiam desperdiçar aquelas coisas. Não só a rotina e o cotidiano daquelas pessoas, mas sim como é o ser humano preso em um lugar em que ele não pode sair e ver as pessoas, conviver livremente com outras pessoas. Como é que é aquelas pessoas que viviam em sociedade, que iam pra escola, iam pro seu trabalho e de uma hora pra outra eles tiveram que se esconder e ficar preso num lugar que, tipo, você não podia sair de lá de maneira nenhuma. Como que é a mente humana dentro disso? A gente consegue ver os comportamentos do ser humano muito fortes e principalmente os dela. A gente consegue ver coisas bem filosóficas, conflitos de pensamentos, ainda mais porque a Anne Frank tá nessa transição de criança para adolescente. Então a gente consegue ver bem essa confusão mental dentro da cabeça dela. E não só isso, mas a gente consegue ver também como aquelas pessoas que estão presas dentro do anexo, elas ainda têm esperança de sair de lá, de conviver com as pessoas, de voltar à sua vida normal depois da guerra. Eles têm muita esperança de que a guerra acabe, como eles tinham esperança de que aquilo tudo ia acabar algum dia. E foi o que eu disse, essa transição da Anne de criança para adolescente é muito legal porque a gente consegue ver nesses 2 anos que foi escrito o diário, essa transição bem nítida, principalmente do que ela acha do Peter, que é o menino do anexo, que quando ela é criança ela odeia ele e ela acha que nada a ver ele tá lá dentro daquele anexo e do nada, depois de anos, ela começa a sentir atração por ele. Eles começam a se tornar muito amigos e tal, enfim, leiam um livro. Quando eu li esse livro, eu esperava uma coisa totalmente diferente. Eu esperava uma menina de 1940, que são geralmente da cultura daquela época, da época onde as mulheres eram mais submissas, onde elas tinham que respeitar mais os homens. Eu imaginava uma menina não tão realista como a Anne Frank me mostrou que é. Quando eu li o livro, eu percebi que ela é totalmente fora do seu tempo. É uma menina que já pregava o feminismo, já se questionava, que já questionava o papel da mulher na sociedade e que ela gostaria de ser diferente. Ela gostaria de ser uma escritora, uma jornalista que fizesse diferença no mundo, e é isso que a gente vê hoje em dia, as mulheres fazendo diferença no mundo. Às vezes não parece que é uma criança de 12 anos, de 14 anos escrevendo aquele diário, porque tem coisas muito complexas, muito até complexas pra mente do ser humano, que ela questiona, que ela não entende e que ela tenta descobrir. Ela é muito questionadora, então ela questiona tudo que ela vê pela frente e ela não tem medo disso. Não é só porque ela é menina que ela não vai questionar sobre as coisas. Eu acho isso muito legal e é um ponto bem positivo desse livro. Bom, gente, eu também tô aqui pra mostrar a minha edição de O Diário de Anne Frank. Existem várias, mas essa daqui é minha. Ela é um pouco
almofadada, não sei se dá pra ver direito, mas ela é almofadada, assim. Ela é bem boa, a capa é dura. A gente consegue ver no final do livro também, dessa minha edição, tem a foto de todas as pessoas lá do anexo pra gente ver a carinha delas, ver como é que elas eram. Porque, como eu disse, eu não sei se eu já disse isso, mas essa história é real, né, gente? É uma história verídica. O pai da Anne Frank foi o único que sobreviveu em tudo isso. Foi o único que sobreviveu à guerra. E ele pegou o diário da filha dele e resolveu publicar, assim como ela tanto queria. Ela se perguntava várias vezes no diário dela se ele serviria pra alguma coisa depois da guerra, se ele podia servir de dados históricos pra depois da guerra, para as pessoas saberem o que aconteceu depois da guerra. E foi isso que ele serviu, foi justamente pra isso que ele serviu. O pai dela ajudou muito a fazer com que isso acontecesse. Muito legal conhecer a história e depois no final ver as pessoas que participaram dessa história, que estiveram presentes na história. Sério, esse livro foi muito bom, foi um livro de grande aprendizado. Eu queria saber se vocês já leram esse livro ou se vocês pretendem ler esse livro. Quais outros livros relacionados à Segunda Guerra Mundial ou ao feminismo que vocês gostam de ler, que vocês já leram? Me indica aqui embaixo que eu quero muito saber, eu sou a louca dos livros. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também não se esquece de me seguir nas redes sociais. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!